gente! Como vocês estão? Tudo bem? Olha, vamos agora para a nossa aula de geografia. Nos conteúdos passados, estudamos como a natureza transforma a paisagem. Conteúdo anterior, estudamos como o homem transforma a paisagem, né? Porque o homem também tem esse poder de transformar a paisagem. Como? Através de suas construções, né? Então, nessa página 202, peguem aí o livro de geografia na página 202 e vamos lá. A perda de solo, então assim, o homem ele muda a paisagem? Muda, mas essas mudanças podem ocasionar alguns prejuízos para a natureza e também para nós. Como? Vamos lá. A perda de solo em processos erosivos também causa impactos na água. O solo carregado pela água da chuva geralmente se acumula no leito dos rios, reduzindo a profundidade deles. Esse processo é conhecido como assoreamento. Ah, tia, não entendi. Vamos ler com calma, vamos compreender. A perda de solo, ou seja, o solo vai ficando desgastado, né? Por conta dessas mudanças que o homem mesmo faz na natureza, causa impactos na água. O solo carregado pela água da chuva geralmente se acumula no leito dos rios, reduzindo a profundidade deles. Então, qual o nome desse processo? Esse processo é chamado de quê? Assoreamento. Aí, no livro de vocês, tem duas imagens, vejam aí. A primeira, a formação de uma erosão que leva à perda do solo agricultável, né, da agricultura. E ao lado tem deposição do solo no leito de um rio, o que reduz a sua capacidade de escoamento da água. Então, se o homem ele vai destruindo, se o homem ele vai mexendo na natureza, o que é que vai acontecer? Quanto mais ele mexe, mais o solo fica fraco e isso também o que acontece, a gente também sente esses prejuízos, certo? Continuando. Outro problema relacionado às intervenções feitas pela sociedade na superfície da Terra é a intensa exploração de recursos minerais. Então, nosso solo é muito rico, né? Por isso que existem muitas plantações, né? O minério, que é de ouro, em Minas Gerais, né? Claro que foi um dos primeiros pioneiros, né? Com esses recursos minerais. Então, o homem, ele vai retirando tudo que ele encontra na natureza. O petróleo, abaixo do fundo do mar, fundo do oceano, o ouro, o desgaste dessas rochas através da retirada das árvores. Então, tudo isso, o solo vai ficando fraco. Os recursos minerais estão presentes nas camadas da crosta terrestre e são de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, quanto mais recurso o homem vai tirando, é bom para a sociedade? Sim, é ótimo. Porém, outro lado, ele fica o quê? Totalmente prejudicado. Aqui ao lado tem, olha, recursos minerais. São o quê? Concentrações minerais na crosta terrestre que tem características que podem tornar sua extração técnica e economicamente viável. Continuando lá. Entretanto, muitas vezes a exploração desses recursos é feita sem a devida atenção ao ambiente natural. Acompanha aí. E sem planejamento prévio necessário para indicar a maneira como o mineral pode ser extraído de modo que cause o menor impacto ambiental possível. Ou seja, gente, vai retirar algo do solo? Está precisando do solo, mas é preciso também cuidar desse solo. Não é somente você retirar, é também cuidar, né? Se a natureza está dando todos os recursos possíveis para as pessoas conseguirem se manter, então é preciso também cuidar dessa natureza. Continuando, vamos lá.
Além disso, acidentes ambientais, aí ó, além disso, acidentes ambientais envolvendo atividades de mineração ou de transporte de minério podem causar grandes prejuízos ao ambiente e às pessoas que nele vivem. Por isso, é muito importante que a mineração seja fiscalizada por entidades públicas e governamentais. Assim, é possível garantir que está sendo praticada com respeito às pessoas e ao ambiente natural onde está instalada. Aqui ao lado, nessa imagem que vocês estão vendo aí no livro de vocês tem, olha, essa imagem de vocês aí ao lado, no livro de vocês tem assim: operário utilizando máquina de escavação subterrânea para a exploração de recursos minerais. Ou seja, ele está usando uma máquina para retirar recursos minerais lá do solo. E antigamente, gente, muitos desses operários morriam. Por quê? Porque eles iam abrir essas rochas para retirar ouro, né? E o que acontecia? Essas rochas, de repente, caíam em cima deles e eles morriam. Por isso que hoje em dia tem uma fiscalização, né? Tem que ter um local apropriado. Não é você chegar em qualquer local de uma rocha e dizer, eu acho que aqui tem ouro, vou começar a cavar, a escavar. Não, não é assim, né? Hoje em dia é tudo normalizado, tudo fiscalizado. Continuando. Tem aí, nós vemos aqui, né? Instalado, vocês viram aí. Outro grande problema ambiental, na página 203, acompanha aí. Outro grande problema ambiental, vamos ver aí. Peraí, que Tia Iris voltou aqui. Isso. Outro grande problema ambiental enfrentado pelas cidades são as enchentes e grande parte delas está ligada à pavimentação excessiva do solo. Quando cobrimos o solo com algum tipo de pavimento, impedimos que a água siga seu caminho natural, ou seja, a entrada da água no solo. Com a pavimentação em ruas, calçadas, jardins, parques, etc., a água percorre a superfície, chegando rapidamente e em grande volume aos leitos dos rios. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, causando problemas na cidade, espalhando doenças. Observe a ilustração abaixo. Ou seja, gente, digamos, aqui na rua que você mora, antigamente não tinha pavimentação, né? Não era asfaltada, ela tinha apenas o quê? Ela tinha apenas areia e terra. E ela começou a ser pavimentada. Antes de ela ser pavimentada, a água, quando caía em cima desse solo, ele penetrava. Por quê? Porque tinha terra, tinha areia. Só que agora, depois dessa pavimentação, essa água vai correr para onde? Se ela não vai infiltrar no cimento. Por isso que estão acontecendo as enchentes. Quando vai pavimentar uma rua, é preciso lembrar de colocar os bueiros para que as águas desçam, as águas da chuva. Porque se elas não tiverem para onde correr, irão acontecer essas enchentes, certo? Olha aí na imagem de vocês, nessa página, onde tem o carro sendo totalmente inundado, né? Aí, ó, a pavimentação excessiva do solo favorece a ocorrência de enchentes, como ocorreu nesta via em Belém. Assim, aqui continuando, ó. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, causando problemas na cidade, espalhando doenças, né? Então, como que vai espalhar essas doenças? Como, gente? Os animais, eles vão fazer as necessidades deles, né? Cocô, xixi. E aí, o que acontece? Vai ficar no meio de água. Algumas crianças, infelizmente, que não obedecem às suas mães, né? Vão para essas ruas e aí elas vão se sujar com essa água e aí elas vão pegar doenças transmitidas através dessas fezes, desse xixi do rato e outros animais e vão ficar doentes. Então, é quando ocorre a pavimentação desregulada, né? Não foi algo pensado, foi algo que não foi preparado, não foi pensado para aquele local. E na imagem abaixo aí, vocês podem ver, acompanha essas duas imagens que tem aí. Nessas imagens, assim,
Em uma área com vegetação abundante, a água se infiltra com mais facilidade. Então, na primeira imagem, vocês podem ver que quando a água da chuva ela cai nesse primeiro solo, ela não vai inundar porque tem muita vegetação, as árvores vão sugar essa água, a terra vai sugar essa água, então ela vai conseguir se infiltrar e não vai haver inundação. Ao contrário dessa outra imagem. Quando não há vegetação e o solo está impermeável, a água escorre direto para o rio, ocasionando as enchentes, certo? Com certeza aqui não foi algo pensado. Como tia poderia ter feito? Colocar nos bueiros onde a água ela vai correr, ou abrir algumas vielas para que a água corra para o rio, né? Mas infelizmente essa segunda imagem não foi pensada, não foi planejada. É importante que as pessoas que vivem em casas mantenham parte do quintal ou do jardim com coberturas naturais, como gramado ou mesmo areia. Por quê? Tem um quintal? Tem. É bom que uma parte do quintal tenha uma areia, tenha um pouco de grama, tenha algum tipo de plantinha, para que quando a chuva caia em abundância, essa areia chupe essa água, essa plantinha consiga chupar também essa água e não inunde a sua casa, certo? Porque se a água não tiver para onde ir, infelizmente ela vai entrar na sua casa. E também se tiver um ralo, claro, né? Ah, tia, mas a minha casa tem um ralo, quando chove, é tranquilo, essa água não vai para a minha casa. Tudo bem, isso quer dizer que a sua casa foi planejada e pensada nessa situação, tá certo? Entenderam? Agora, nós iremos responder juntos a ficha 109. Vamos lá para a nossa ficha da página 109. Iremos responder algumas questões do que nós já estudamos, tá certo? O que é que nós temos na página 109? O conteúdo que nós trabalhamos. E agora vamos responder, ver se vocês estão compreendendo. Eu acredito que sim. Vamos lá. Os trechos das matérias de jornais a seguir retratam problemas ligados à transformação da paisagem natural pelas atividades humanas, entenderam? Era natural e o homem transformou. Note que algumas palavras foram suprimidas e estão colocadas no quadro. Sua missão é completar as matérias de jornais com as palavras corretas. Então, nós temos algumas palavras e nós iremos completar o nosso texto com essas palavras. Vamos ver quais palavras que irão se encaixar no nosso texto. Quais são elas? Chuvas, máquinas, sistema produtivo, erosão e concentração. Para isso, o que é que eu quero que vocês façam? Como sempre eu peço e eu amo que vocês façam isso. E a maioria está fazendo, e eu estou gostando muito, estou anotando sempre quando vocês dizem, né, me falam, tia, eu consegui, eu dei um pausa realmente, aí eu consegui, eu respondi. Então, eu sempre estou anotando, todos vocês que estão me enviando, dizendo que estão pausando, esperam, né, dão a resposta de vocês, depois vocês acompanham comigo para ver se está correto, eu estou anotando, tá certo? Ó, palmas para vocês. Já já vocês irão ter esse resultado bom, né, nas avaliações. Então vamos lá. Eu quero que vocês encaixem uma palavra dessas, lembrando que elas não se repetem, certo? Já fica mais fácil para vocês responderem. Se elas não se repetem, você colocou a primeira palavra, já vai eliminando. Se eu coloquei essa palavra, nos outros tracinhos não vai ter mais essa palavra. Então fica mais fácil você encaixar as outras. Vamos ler, esse lado aqui fica melhor. Vamos lá. Eventos extremos como as... Vocês deram pausa, né? Agora já vou fazer a correção. Eventos extremos como as... Quem colocou chuvas está correto. Eventos extremos como as chuvas excessivas ocorridas em outubro de 2017 também explicam parte do crescimento da
erosão no estado. Apesar do volume de água ser o mesmo de anos anteriores, há o quê? Concentração. Olhem já, gente, os ovos. Quem quer ovos? Concentração. Ainda tem a música. Concentração da gente. Tem alguém que vai querer ovo? Olha lá, o ovo tá vendendo. Tá vendo aí? É assim, gente. Ele acerta bem no dia que nós vamos gravar. Claro, vai ficar famosa. Ele também tem que vender, né, gente? Claro. Não podemos reclamar dele, tá? Tem que vender também. Das chuvas tem aumentado. O que contribui para intensificar a erosão? Continuando. Entre as causas da degradação física do solo está o aumento do tamanho das máquinas e o tráfego intenso no campo, promovendo a compactação e trazendo outras consequências. O tamanho das máquinas agrícolas cada vez maiores também tem interferido no... Só sobrou um, né, gente? Aí ficou fácil, né? Sistema produtivo... Olha lá, gente. 30 ovos por 10, já tem. Produtivo com impacto negativo às práticas conservacionais. Vamos ler agora para compreender? Nós só fizemos colocar as palavras em cada local para que ela fique correta. Agora, nós iremos ler para ver como foi que ficou. Vamos lá? Eventos extremos como as chuvas excessivas, ou seja, o que são eventos extremos? Muita chuva, ocorridas em outubro de 2017, também explicam parte do crescimento da erosão no estado. Ou seja, as chuvas excessivas, muita chuva que ocorreu em 2017, ocasionou erosão no estado. Apesar do volume de água ser o mesmo de anos anteriores, a concentração das chuvas tem aumentado, o que contribui para intensificar a erosão, ou seja, a água da chuva não tem para onde ir, ela ficou concentrada em um lugar só, então a erosão, né, a erosão ocorre com maior intensidade, porque se a água não tem para onde ir, ela vai ficar empoçada e aquele solo vai ficar encharcado e vai acontecer a erosão. Entre as causas da degradação física do solo está o aumento do tamanho das máquinas e o tráfego intenso no campo, promovendo a compactação. Aqui parou, deixa eu colocar aqui no lugar certo, porque ela deu uma atrapalhadazinha aqui. Peraí, deixa eu ver onde que ela foi. Vou colocar ele no lugar correto dele. Chuvas. Aí. Entre as causas da degradação física do solo está o aumento do tamanho das máquinas e o tráfego intenso no campo, promovendo a compactação e trazendo outras consequências. O tamanho das máquinas agrícolas, cada vez maiores, também tem interferido no sistema produtivo, com impacto negativo às práticas conservacionais. Quanto mais as máquinas são maiores, quanto mais fortes elas são, mais também o nosso solo vai ficar degradado. E aí, tia, como que vai acontecer? Como eu sempre falei, precisa do solo, precisa, mas é preciso alimentar esse solo, é preciso proteger esse solo, né? É preciso sempre estar cuidando desse solo para que ele não fique fraco e de repente a gente não tenha mais esse solo futuramente. Então, vamos continuar o nosso segundo texto. Vamos lá? No nosso segundo texto, da letra B, nós temos planejamento florestal, desmatamento, desordenados e lençóis freáticos e humana. Então, vamos lá. Façam a mesma coisa, tentem encaixar aí, certo? Daqui a pouco vocês retornam para ver se vocês acertaram. Pode ser? Uma sugestão, né?
Vamos lá. Sem a cobertura florestal, e aí? Acertaram? Sem a cobertura florestal, a água não consegue penetrar corretamente nos lençóis freáticos. E aí? Lençóis freáticos é aquele que protege o nosso solo, por isso que o nome dele é lençol, porque ele protege o solo, causando diminuição na quantidade de água. A atividade humana, sem conhecimento dos recursos naturais, solo, água e biodiversidade, há falta de planejamento, né? Resumindo aqui, sem planejamento, nosso solo fica fraco e fica o quê? Cada vez mais difícil, né? Esse trabalho, esse manejo e até a nossa sobrevivência nesse solo. Tá certo? Vamos para a próxima, que atrás tem mais. Certo? Apenas uma continuidade aqui. Continuando, vamos ver o que foi que sobrou. Em diferentes escalas, o uso de sistemas não adequados de manejo ou desmatamento incorreto, a exploração do solo acima de sua capacidade, superpastoreio, agricultura extensiva, além do crescimento urbano e industrial desordenados, ou seja, não tem ordem, dão origem a uma sequência de ações que influem sobre as propriedades e a natureza do solo, certo? Eu lembro que quando vai plantar, né, eu já ouvi alguém falando, quando vai plantar é preciso cuidar desse solo. Quem planta sabe o que eu estou falando. É preciso o quê? Fazer um remanejamento, né? Estar virando a terra para estar colocando vitamina nela, né? Colocando algumas coisas que eles precisam como alimento para poder esse solo ficar forte. Porque só usar o solo direto, plantar todo ano, sem ter uma ajuda, sem colocar um tipo de vitamina, ele fica fraco. Certo? É mais ou menos por aí. Vamos lá. Continuando. Número 2. De maneira geral, podemos afirmar que todos os textos tratam de um mesmo problema ambiental. Então, os dois estão falando de problemas ambientais. Qual o problema ambiental tratado nos textos? Então, os dois textos falam de alguma coisa. Fala da perda de alguma coisa, né? Que alguma coisa está ficando fraco. O quê? O solo, não é? Foi sim. Quem acertou? Exatamente. Ele falou o quê? Sobre a perda de solos, né? Que o solo está ficando fraco por causa de quê? Do crescimento desordenado, as pessoas sem cuidar, só usando e realmente ele vai ficar fraco. O que pode acontecer com o solo quando ocorre esse problema? Vamos resumir aqui, tá bom? Eu vou resumir, vou ler para vocês e vou explicar. O que pode acontecer com o solo quando acontece esse problema? Ocorre o desmatamento, porque ele vai retirar tudo que tem do solo para poder plantar, né? De áreas. Falta de produção de alimentos e matérias
Resumindo aqui, tia, o que foi que você quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, com esse problema o que vai ocorrer? Ocorre o desmatamento das áreas, que as áreas vão ficar o quê? Sem floresta, vão ficar sem o verde. Vai ocorrer também a falta de produção de alimentos, porque se o solo ficar fraco, não vai adiantar plantar se não cuidar dele. E vai ter também o quê? Falta de matéria-prima, ou seja, não vai ter madeira, então não vai ter uma matéria-prima para fazer um móvel, né? Fazer uma porta, para fazer um telhado. Então, se você não cuida do solo, você só quer usar, infelizmente pode acontecer todos esses tipos de problemas aí, tá certo? Então, alguém usa o solo, o papai usa o solo para plantar, cuidar, né? Fazer o remanejo de solo, cuidar desse solo, dar vitamina a esse solo, certo? Vamos lá. 4. Observe o desenho ao lado. Descreva os elementos que aparecem na paisagem. É fácil, né, gente? Quais são os elementos possíveis, né, que aí nós podemos observar? Quais são? O que é que nós podemos ver aí? Vocês vão escrever tudo que vocês estão conseguindo observar, né? Aí, o que é que a gente vê aí? Ah, vê muita coisa, a gente vê montanha. O que mais que a gente vê aí? Nuvem, né? Nuvem. Chuva, também dá pra ver a chuva. O que mais? Árvores. O que mais? Rio. E aí, se vocês viram mais alguma coisa, vocês vão escrever tudo o que vocês conseguiram observar nessa imagem. Tá certo? Deu pra ver tudo nessa imagem. Ah, eu também estou vendo peixes, escreve peixes. Estou vendo uma rocha, escreve rocha. Estou vendo o que mais? Vejam aí o que é que vocês estão conseguindo observar além do que eu já fiz. Certo? Fez isso aí. Letra B. O que houve com as árvores que estavam na parte da montanha que fica próximo à água? O que foi que aconteceu com essas árvores? Hein? Vocês acham que aconteceu o quê? Tem elas aí. As que estão próxima à água. Aconteceu o que com elas? Elas foram cortadas. Então, as árvores foram o quê? Cortadas. Exatamente. As árvores foram cortadas, né? Dá pra ver aí abaixo, tem até um machado, né, gente, aí, né? O próprio machado já está dando a resposta, né? Vamos para a letra C. Termine aí enquanto eu leio aqui. Sem as árvores, o que pode acontecer com o solo? As pessoas tiraram aí essas árvores bem desse local, próximo à água. E aí, o que é que pode acontecer? Dá um pause aí, escreve aqui e eu vou continuando, tá certo? O que é que pode acontecer com a retirada dessas árvores? Vocês não sabem, nós estudamos. Não sabem o que pode acontecer? Olha só. O solo, escrevam aí. O solo começa a deslizar, né, gente? O solo começa a deslizar para o rio. Eita, e aí? O solo começa a deslizar para o rio, vírgula, afetando os seres vivos. Olha, que tristeza, né? Os seres vivos que dependem dele. Quais são esses seres vivos? Os peixinhos, né? Quais são? Dependem dele. Quais são esses seres vivos? Os peixes. Ou seja, as pessoas destruíram as árvores bem próximo dos rios. Então, acontecerá um deslizamento, essa terra vai descer até o rio, né? E aí os peixinhos que infelizmente irão sofrer com esse tipo de desmatamento que foi feito pelo homem, que foi um desmatamento que desordenado, certo?
Deu para vocês entenderem, deu para vocês compreenderem. Não se preocupem que eu vou fazer mais revisão sobre esse conteúdo, certo? É um conteúdo um pouco grandinho, mas dá para entender, certo? Ó, um beijo e até já na nossa aula de português.